Entrevista com o professor Diego Kamimura, preparador físico do Esporte Clube Vitória. Diego, bom dia. Essa é uma função a qual você está que nos últimos tempos tem sido bastante criticada, seja pela torcida, seja pela imprensa e até recentemente pelo próprio presidente do Vitória em entrevista. Eu queria ouvir da sua parte, após a sua chegada, quais trabalhos têm sido feitos e quais os objetivos desses trabalhos para o início da Série B. Bom dia a todos. Realmente a gente tem feito alguns trabalhos nesse período. Na nossa chegada a gente vinha de muitos jogos, tanto que a gente fez, se não me engano, 8 ou 9 jogos sem nenhuma semana aberta. Então ali, na verdade, a gente recuperou, preparou para o jogo, jogou, recuperou, preparou para o jogo. Então assim, a gente não teve tempo de fazer nenhum processo de aquisição em relação a condicionamento físico. A partir da semana passada, que a gente teve a semana aberta, aí a gente já procurou direcionar os trabalhos para trabalhos de força, trabalhos de potência, para a gente começar bem essa Série B. Diego, Leonardo Santiago, do Canto Rubro Negro. Minha dúvida é com relação ao fato de que Fábio falou em entrevista de que foram identificados alguns problemas na parte física, mas como você é o responsável pela área, é o técnico, vamos dizer assim, do setor, eu queria entender um pouco mais especificamente, de forma mais detalhada também para a torcida, o que especificamente foi identificado? Questão de força mesmo, como você falou, de potência, os atletas acabavam cansando muito rápido, isso a gente sabe, eu queria um pouquinho mais detalhado para que a torcida também entenda. É que assim, toda chegada no clube, a gente olha para frente, né? A partir do momento que a gente chega, o que foi feito para trás, a gente tem uma conduta ética, tinha um outro profissional no cargo, então assim, a gente não costuma muito falar do que foi feito e na verdade olhar o que tem que ser feito, entendeu? Então, na verdade, a gente pensou dessa forma que é o que a gente faz em todo clube que a gente chega, que é uma coisa normal, essa troca de comando no futebol brasileiro, ela existe, então sempre acaba gerando algumas discussões do que foi feito, do que não foi feito, mas aqui, tanto eu como o Léo, a gente partiu do princípio, a gente sempre parte desse princípio, a partir do momento que a gente chega, a gente responde. No momento para trás, a gente não responde. Diego, então a partir do momento que você chegou, como é que você analisa o elenco? Como estava o elenco fisicamente a partir do momento que você chegou? Era um momento momento difícil, muitos jogos. Na época que a gente chegou, o clube era talvez o clube que mais jogos tinha feito no país, entre pré-Copa do Nordeste. E a gente sabe que foram quase 2 meses de jogos, em cima de jogos, e tem um desgaste normal. É bom sempre frisar, o atleta ele não é máquina, ele tem dor, ele tem incômodo, ele tem a pressão externa, ele tem o fator mental que é muito importante, e a gente chegou no momento onde o estresse mental ele estava tão maior do que o físico, que acaba levando para o físico. Se não vencer esse jogo, a gente começa a ter menos chance na competição, vai para outra competição. Se a gente não vencer esse jogo, a gente entra numa situação desfavorável na competição. E isso vai gerando um desgaste tanto emocional, mental, quanto que o físico é normal. Pode pegar qualquer elenco do Brasil, colocar para jogar 2 meses, quarta e sábado, ninguém vai suportar. Isso é uma coisa muito, muito simples. Se a gente olhar para o calendário brasileiro, quem tem grandes elencos consegue suportar pelo rodízio. Agora, quem precisa estar sempre vencendo, pontuando, acaba realmente tendo uma dificuldade, o que é normal. Diego, você acabou tocando justamente no ponto da minha próxima pergunta, que é o seguinte: a gente sabe que o Vitória hoje só está na Série B e que podem existir semanas de fato de trabalho ao longo do campeonato, mas principalmente pelas viagens e pelo desgaste, existe a possibilidade de que o Vitória jogue na terça, depois na sexta, depois na terça de novo e tenha mais uma sequência dessa de repente por 1 mês. O trabalho de agora, claro, é muito cedo ainda, mas o trabalho de agora já é pensando também nesse momento de que a gente não vai ter tempo em algum momento, porque isso vai acontecer? Sem dúvida nenhuma. Isso claro, todo mundo queria estar participando das finais. A gente mesmo chegou no meio da competição, mas a gente visou as finais do Baiano, as finais do
da Copa do Nordeste, só que infelizmente futebol tem dessas situações. E é como eu falo, né, sempre olhar para frente. A partir das eliminações, a gente passou a ter o quê? Tempo para trabalhar, coisa que era escasso no Vitória nesse primeiro trimestre. Então tudo que a gente tem feito agora, essa intertemporada, é pensando no longo da competição da Série B, que é um campeonato realmente complicado na questão de logística. Né? A gente, não só o Vitória, mas todos os clubes sofrem com a logística, e é um campeonato que de repente você joga na terça em Salvador, mas vai jogar no Sul na sexta-feira, e ao mesmo tempo você vai jogar na sexta-feira aqui, e depois só vai jogar no próximo sábado. Então assim, é um campeonato que tem suas peculiaridades. A partir do ano passado foi implementado no Vitória, entre aspas, 2 treinos regenerativos, né, que já mudou o termo. Ou seja, um dia após o jogo, os jogadores não trabalhavam com carga nenhuma, e no segundo dia, que é quando o corpo mais sente, de acordo com um estudo feito, eles não trabalhavam também, sendo que outrora fazia-se um trabalho com menos carga, porém com bola, etc. Eu queria escutar a sua opinião com relação a isso, e se isso ainda vai seguir no Vitória. Isso aí entra muito na pergunta anterior. É muito variável de acordo com a semana que a gente tem. Dependendo do jogo que a gente tem, se o jogo é daqui 3 dias, se o jogo é daqui 1 semana, aí a gente entra com estratégias de recovery. Recovery nem sempre é na sala de musculação, ou na piscina, ou na crioterapia. Ele pode ser feito no campo também, uma forma como ativação com o treinador. Muitas vezes, às vezes até o regenerativo é feito com o Léo, preparando já para o jogo que está na sequência. Se a gente tem uma semana aberta, a gente pensa em outras estratégias. Se a gente tem a semana muito ajustada, aí a gente entra com outras estratégias. Manutenção de força, ou ativação no campo, regenerativo no campo. Então, assim, ela varia de acordo com a semana que a gente vai ter. Excelente. Falando ainda daqui para frente, saiu inclusive várias vezes no site oficial que essa semana foi focada na parte física. Queria que você falasse um pouco agora da continuação do trabalho. A gente teve uma semana voltada para isso e agora provavelmente, imagino eu, vai ter a parte técnica e tática também. Como é que a preparação física vai continuar o trabalho? No início da semana passada, a gente priorizou os trabalhos físicos, né? Pela manhã a gente sempre fez trabalhos de força e potência na academia, com alguma transferência para o campo. No período da tarde, a gente intercalou bastante trabalhos físicos e com o Léo, que hoje também não dá para você desassociar o trabalho físico ou técnico. Hoje é sistêmico, né? É global. Então, mas com a característica sempre voltada para o físico. Essa semana que passou e essa que está entrando foi muito bem elaborada junto com o Léo, o Renatinho, para que a gente mantivesse os trabalhos com bola, óbvio, mas com caráter físico, né? Daniela Leone, do Jornal Correio. Quais são os atletas do elenco que você destaca positivamente por apresentarem nesse momento com um condicionamento físico acima das expectativas? Tem algum atleta que está voando fisicamente após esse trabalho iniciado por vocês? Na verdade, assim, a gente não costuma individualizar o atleta nesse tipo de questão. A gente tenta equilibrar o elenco, né? Um grupo mais heterogêneo. Quem precisa trabalhar mais, a gente dá uma sobrecarga maior, e no momento que a gente entende que o atleta precisa descansar, então assim, a gente olha, claro que os trabalhos são individualizados, mas a gente pensa na forma coletiva deles todos. Marcelo Góes, da Rádio Sociedade, site Arena Rubro-Negra. Você já nota uma melhora no condicionamento físico do grupo como um todo? Na verdade, assim, esse grupo, desde o primeiro momento, a gente entendia que eles precisavam de um respiro, de um descanso. Porque às vezes as pessoas, mas tem que treinar mais, mas de repente o momento do atleta é para baixar a carga, encher o tanque mental, físico, para aí você extrair o que ele tem de melhor. Então, foi mais ou menos isso que a gente pensou, né? Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. Você e Léo Condé, assim que chegaram ao Vitória, pontuaram os problemas físicos da equipe. Além disso, é visível a falta de explosão e intensidade. O que está sendo feito para melhorar nesse quesito? Na verdade, a avaliação
que a gente fez quando chegou era o que a gente faria para implementar o nosso trabalho, a nossa metodologia, para que a gente tivesse o time da forma que o Léo gosta de trabalhar, da forma que eu gosto de trabalhar. Minha dúvida é realmente uma dúvida com relação à preparação voltada para a forma que o Vitória vai jogar. É claro que nenhuma equipe do mundo é reativa o tempo todo, baixa o bloco o tempo todo. É claro que nenhuma equipe do mundo também consegue ter a bola e pressionar o tempo todo. Os trabalhos são feitos, vamos dizer assim, de um modo geral, para que, independente da forma que Condé pense o jogo, os atletas tenham força, tenham explosão, ou existem fatores específicos com relação a isso? Pergunta bem bacana. Nesse primeiro momento dessas 2 semanas, a gente tem explorado o máximo de todas as valências físicas de todos os atletas. Que num segundo momento, entra muito a característica de cada atleta. E aí no terceiro momento, entra a parte técnica tática do Léo, de utilizar esses atletas da melhor forma característica para o jogo propriamente dito do que ele pensa do jogo. Eu ia perguntar justamente sobre a questão da individualização dos treinamentos, né? Eu percebi que tem um grupo que faz um trabalho, outro faz outro, determinado não faz um e outro também não faz outro, enfim. Há essa individualidade, né, nos trabalhos? Sim. Hoje não tem como a gente olhar, né, as características físicas de uma forma geral. Então tem alguns trabalhos, como eu disse, né? Tem uma base que a gente faz que é base para todo atleta de futebol, mas tem as suas peculiaridades, característica física, composição física mesmo, e a outra que é característica de jogo, né? Posição, que varia muito, né? O que um lateral precisa fazer para representar no jogo, o que um atacante precisa para cumprir bem a sua função dentro de uma ótima performance, e eles têm variáveis físicas, né? Um atacante corre de uma forma, o zagueiro de outra, o volante de outra, então aí a gente acaba de individualizando os trabalhos. Eduardo Serra, da Rádio Metrópole FM. Podemos notar que alguns jogadores, quando voltam de lesão, acabam se machucando novamente. Na sua avaliação como preparador físico, o que causa essa reincidência? Aí é uma questão multifatorial. Posso enumerar aqui vários fatores e exemplos, né? Quando o atleta vai para o departamento médico, ele faz todo o processo de reabilitação, transição. A gente divide em algumas fases até ele chegar na mão do treinador. Só que a gente sabe que a lesão ela já é multifatorial, e a gente sabe que depende muito da necessidade e demanda. Quando o treinador precisa, depende do jogo. Então, assim, a gente está sempre correndo risco. Por mais que a gente faça todas as avaliações pré, entrada no departamento médico e pós, saída dele do departamento médico, ele atinge todos os níveis, ele atinge todas as métricas, mas aí ele vai para um jogo que o jogo a gente não consegue representar no dia a dia. Então, isso não é um caso específico do Vitória, é um caso específico de qualquer clube. Oswaldo Barreta, do BNews. Existe um jargão entre o torcedor do Vitória que diz: o time morre no segundo tempo. Didaticamente, por que o time passa essa sensação para o torcedor? Aí entra muitos fatores. É difícil até explicar. Eu sei que o torcedor tem essa ânsia de meu time toma gol no segundo tempo, toma gol no final, e acaba caracterizando, ficou culturalmente marcado isso, né? O time perde o jogo, o time não correu, mas se a gente analisar os dados, isso tem até estudo científico, né? Se a gente analisar os dados, o time que perdeu geralmente é o time que mais correu. É o que mais correu. Então, assim, muitas das vezes a gente tem uma ilusão de ótica, que a gente precisa olhar os dados de uma forma mais fria. Então, fica esse jargão, perdeu porque o time está cansado. Mas se você analisar o GPS das duas equipes ali, de repente não é isso que acontece, sabe? William Tales, da Band TV. Como está a situação de Luan Silva, atacante que recentemente foi reintegrado ao grupo, quando ele deve voltar a treinar com o grupo e quando ele estará apto para jogar? O Luan, quando eu cheguei, o Luan já estava lá no departamento médico, vem de uma cirurgia um tanto quanto complexa e ainda não tem uma data prevista para volta não aos gramados.
Entrevista encerrada com o preparador físico rubro-negro. Fechou, Roque? Legal? Valeu.